Satanás será destruído. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Verbum Salutis. Eu me chamo Ítalo, sou seminarista da Diocese de Itabuna e nesse podcast os seminaristas da nossa Diocese, que estão na etapa da teologia, estaremos com você semanalmente para levar um pouco da Palavra de Deus, que será o nosso alimento espiritual. Hoje temos como convidado que irá refletir o Evangelho deste 10º domingo do tempo comum, o Padre Diego Americano. Seja muito bem-vindo, Padre. Olá, Ítalo. Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham. Eu sou o Padre Diego de Oliveira Americano. Atualmente sou administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Itabuna, Bahia. Padre Diego, muito obrigado por sua presença. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, de meditarmos a Palavra de Deus, eu convido você que nos acompanha a rezar conosco, pedindo a Deus que nos envie o seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho que irá ser proclamado neste domingo é o de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram ao lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, a liturgia deste 10º domingo do tempo comum não pode ser tomada apenas pelo Evangelho. Isto porque o Evangelho aponta para vários temas distintos. Talvez
a primeira leitura seja um guia que fala sobre o reino dividido a partir do pecado original. Contudo, como nossa finalidade é tratar do Evangelho, limitar-me-ei a ele. O Evangelho deste domingo fala da identidade de Jesus. Na verdade, São Marcos, desde o início do seu Evangelho, já aponta para esta finalidade e também conclui no final, tanto que inicia dizendo: princípio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e finaliza com a profissão de fé do pagão. De fato, ele era o Filho de Deus. Só que para chegar até esta identidade de Jesus como Filho de Deus, ele faz um caminho que passa pela autoridade de Jesus, que é questionada no Evangelho de hoje, mostrando que desde o início do cristianismo, os cristãos sentiram a necessidade de responder a esta pergunta fundamental: quem é Jesus? E ainda hoje, na nossa ação pastoral na igreja e sobretudo na catequese, é importante que todos os cristãos conheçam essa identidade de Jesus, até para estabelecer com ele uma relação personalizada, porque o Deus a quem servimos, que se revela a comunhão de pessoas na solenidade da Santíssima Trindade, que celebramos como nosso alimento nesta última quinta-feira, na solenidade de Corpus Christi, é um Deus pessoal. Não está alheio à nossa realidade. É um Deus que nos ama e volta o seu olhar para cada um de nós, para as nossas misérias. Assim, vemos no Evangelho de hoje 3 acusações em relação a Jesus. Primeiro, se ele estaria fora de si, feita pelos parentes de Jesus, meio que o chamando de louco e querendo tirá-lo desta realidade e levá-lo de volta ao escondido, ao anonimato. As outras 2 são feitas pelos escribas. Uma, se ele estaria possuído por um demônio. A outra, que seria um agente de Satanás, que é na força de Satanás que ele realiza suas obras. Essas acusações apontam para o fato de que o poder de Jesus era tamanho que não era possível explicá-lo apenas de forma natural, tendo que apelar ao sobrenatural. Mas também não poderiam afirmar que Jesus realiza tudo o que ele faz, tendo Deus por base, porque se assim o fizessem, teriam que abaixar a crista de galo e confessar que ele é o Senhor, ou no mínimo, aceitá-lo como um grande profeta. Mas seus corações estavam fechados e não dariam o braço a torcer. Nem os mais próximos a Jesus, como seus familiares, eram capazes de entender a maneira como Jesus se apresentava com seu divino poder. Por isso essas acusações e a tentativa de levá-lo de volta ao anonimato, para que a sua família não fosse prejudicada. Diante destas acusações, Jesus responde com firmeza, mostrando que não só não está do lado de Satanás, mas que é seu inimigo. Porque ele diz com a parábola: um reino não pode estar dividido contra si. E se faz o que faz na força de Satanás, como acusam os escribas, o reino de Satanás está dividido. E um reino dividido tende ao fracasso. Uma casa dividida em si mesmo, como o texto grego diz oikia, que significa casa, tende ao fracasso, tende à queda. E não é isso que Satanás quer. Ele já dividiu o reino da humanidade lá no Gênesis, na primeira leitura de hoje, quando colocou no coração do homem e da mulher esse desejo de ser como Deus. E esta é a acusação imputada a Jesus, chamando-o de agente de Satanás. E Jesus responde que se é no poder de Satanás que faz o que faz, tal reino está dividido e não se sustentará, mostrando que além de não estar do lado de Satanás,
é seu inimigo, porque combate contra tal reino. Jesus vai mais longe e fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, que neste contexto de Marcos consiste em atribuir a obra do Espírito Santo ao poder de Satanás, pegar o que é de Deus e pôr na conta de Satanás como se fosse dele, como os publicanos tentam fazer com Jesus nas acusações feitas a ele neste evangelho. Por fim, diante de toda esta turbulência ocasionada neste confronto com os escribas, surge a família de Jesus. E Jesus diz que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Em uma sociedade de relações familiares extraordinariamente importante, a ideia de uma família espiritual acabava por relativizar outros relacionamentos, fazendo com que os seguidores de Jesus os avaliassem à luz do critério da vontade de Deus. À luz dessa passagem, nossos irmãos protestantes vão afirmar que Jesus nega a maternidade de Maria, mas nós sabemos que é bem o contrário, porque ninguém fez melhor a vontade de Deus do que aquela que diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. No fundo, Maria é mãe duas vezes, ao gerar e ao ser obediente. Jesus então não nega, mas reafirma seu parentesco com Maria, mostrando que fazer parte da sua família é nossa vocação fundamental como cristão. Por isso, somos chamados a formar comunidades, e esta comunidade está centrada na pessoa de Jesus. É nele que temos como única missão fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida. É isso que ele afirma ao dizer que sua família é quem faz a vontade de Deus. E toma lugar ao redor de Jesus aquele que está atento ao chamado do Senhor e escuta-o com alegria, colocando toda a sua vida como a própria Virgem Maria fez, mostrando que esta familiaridade com Jesus exige o fazer a vontade de Deus, mesmo acarretando incompreensão, como Jesus é incompreendido no Evangelho de hoje, mas permanece firme. Somos assim chamados a continuar no mundo, como cristãos, a missão de Jesus, que consiste em fazer a vontade de Deus. Esta é uma das nossas petições do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E para isso é necessário renunciar a Satanás e ao demônio. E isso fazemos ao nos tornarmos cristãos e na renovação das promessas batismais. Renunciamos a Satanás e a todas as suas obras e seduções. Pedimos ao Senhor então neste domingo que nos ensine a olhar a Cristo, contemplar a sua identidade de Filho de Deus e, seguindo o seu exemplo, pôr em prática a vontade de Deus já aqui na terra. Diante deste Jesus, que se manifesta para nós como segunda pessoa da Trindade, Filho de Deus, rezemos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Agradecemos, portanto, a presença do Padre Diego, que esteve conosco no dia de hoje, e dizer, Padre, que tuas palavras foram muito profundas, né? Uma catequese belíssima e riquíssima para nós. Agradeço muito e eu espero que, assim como foram palavras de grande importância para mim, possa ter também alcançado muitas outras pessoas. Eu que agradeço ao convite de poder também participar convosco deste encontro virtual por meio das redes sociais, dos sistemas de comunicação, e parabenizo a todos pela iniciativa de utilizar os meios de comunicação para levar o Evangelho, a Boa Nova. Que Deus abençoe a todos, que por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, de São José, nosso padroeiro diocesano, também desça sobre vós, sobre todos aqueles que participam, seja formando conteúdo, seja editando, sobre vocês que nos acompanham, que escutam todo final de semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. E a você, querido e amado ouvinte, que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e obrigado por estar semanalmente conosco. Não deixe de seguir as nossas páginas no Facebook e no Instagram, Verbum Salutis, e também em nossas plataformas de streaming, no Anchor, Spotify, agora também na Apple Music, no Google Podcast, Amazon Music e Deezer, para ouvir essa e outras meditações do Evangelho Dominical do nosso podcast. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo episódio estiver no ar. Terminamos aqui mais um Verbum Salutis e esperamos você no próximo domingo. Que Deus nos abençoe.